Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos. Essa é uma aula rápida e com uma dica que eu estou recebendo diversas mensagens aí nos comentários dos vídeos de dúvidas de pessoas que estão começando a assistir o curso de macros e VBA e estão tendo dificuldades com a planilha Personal.xlsb. A planilha Personal.xlsb, como você sabe, é uma planilha é onde estão armazenadas as macros pessoais que você grava que estão disponíveis a qualquer outra planilha que você abrir. Eu vou dar um exemplo bem prático, veja só. Quando abrimos o Excel, a pasta 1 é um arquivo que é aberto para que você possa ter acesso. A pasta 1 nada mais é do que uma cópia de um arquivo em branco que existe no Excel e ele traz esse modelo e esse arquivo em branco é a pasta personal.xlsb. Pois bem, quando você faz a gravação de uma macro, essa macro ela está armazenada na pasta pessoal de macros, ou seja, numa pasta que está acessível a qualquer planilha. Eu vou abrir uma nova pasta de trabalho, vou fazer a gravação de uma macro bem simples, veja só, vou chamá-la de teste e vou salvá-la nesta pasta de trabalho. Quando eu der um OK e fizer aqui apenas um teste, veja só, macro armazenada nesta planilha. Essa é uma dúvida muito comum para quem está começando a programar com VBA. Interrompi, parei a gravação da macro. Se nós apertarmos aqui a tecla Alt F8, você vai ver que essa macro de teste está disponível nessa minha pasta de trabalho aberta. Se eu abrir uma instância totalmente nova do Excel, observe Excel/X pelo executar, eu vou colocar aqui somente leitura. Você viu que a minha pasta personal ela estava até bloqueada, justamente porque ela está aberta aqui para edição nessa outra planilha. Se eu abrir aqui uma pasta, pressionar Alt F8, você vai ver que não existe macro nenhuma, porque elas não estão sendo compartilhadas pelo próprio Excel. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fechar esse arquivo, vou salvá-lo. Vamos chamar aqui como C2.temp teste de macro 1. Lembre-se que você tem que trocar o tipo para uma pasta habilitada para macros. Eu vou salvar. E aí, quando você abrir essa pasta de trabalho novamente, veja só, eu vou abrir o Excel, vou abrir essa pasta, esse arquivo que nós acabamos de salvar, teste de macro, e você vai ver que se eu pressionar o Alt F8, ele está disponível para este arquivo. Se eu pressionar Ctrl O dentro da mesma instância e pressionar Alt F8, você vai ver que essa macro ainda aparece, porque nós estamos dentro da mesma instância do Excel, ou seja, existe um executável e abrimos duas planilhas dentro dessa instância. Então, note que ele está mostrando que esta macro está no arquivo teste de macro1.xlsm. Se nós abrirmos uma instância totalmente nova de novo com o parâmetro Excel/X, olha só, está bloqueada a minha pasta personal.xlsb, eu vou abrir somente leitura. Quando eu pressionar Alt F8, você vai ver que ele não identifica essa macro, porque ela está aberta em outra instância e não nessa. Mas como é que eu posso fazer então para uma macro estar disponível em qualquer planilha que eu abrir? É aí que está a confusão da maior parte dos alunos, das pessoas que estão começando a programar em VBA. Veja só, vou fazer a mesma gravação. Vou chamar essa macro de teste, só que ao invés de gravar nesta pasta de trabalho, eu vou gravar na pasta de trabalho pessoal de macros. Vou colocar OK e vou colocar aqui, macro gravada na pasta pessoal. Perfeito, vou interromper a gravação da macro. Vou salvar essa planilha, vamos colocar aqui teste de macro 2. C2 de macro 2. Ela tem que ser do tipo habilitada para macro. Na verdade não precisa porque eu acabei de gravá-la na pasta pessoal. Perfeito. Eu vou fechar esse arquivo. Ou melhor, eu vou abrir agora uma nova instância do Excel. Excel/X. Assim que eu abro essa nova instância do Excel, ele está bloqueado novamente. Se eu pressionar Alt F8, você não vai ver essa macro aberta porque ele ainda está bloqueado para edição lá na outra máquina. Então eu vou fechar esse arquivo. Agora sim, vamos ver se ele aparece aqui. Alt F8. Ele está gravado na pasta pessoal de macros. Olha só, personal.xlsb. Se eu cancelar aqui, fechar a minha instância do Excel, perceba que ele está pedindo para salvar a minha pasta pessoal. Eu esqueci de fazer isso, eu tinha que ter salvo ela antes. Eu vou salvar
E agora aquela macro ela está disponível para uso em qualquer instância do Excel. Vamos ver? Excel/X, vou abrir uma instância totalmente em branco. Vou abrir uma pasta totalmente em branco e ao pressionar Alt F8 você vai ver que a macro teste está aí. Se eu abrir uma outra instância do Excel com Excel/X, essa outra instância que eu falo para vocês é justamente isso. Eu estou criando duas áreas na memória para o Excel. Se eu pressionar Alt F8, você vai ver que essa pasta, essa macro continua disponível. Se eu pedir para executá-la, essa macro vai ser executada independente da pasta de trabalho que esteja aberta. Agora a grande confusão é justamente essa. Alessandro, eu quero editar essa macro que está lá na minha pasta pessoal. Se nós entrarmos aqui no comando exibir, existe um comando chamado reexibir, dentro da galeria janela. Quando você reexibe, a pasta personal ela vai ser exibida. Quando você está trabalhando com Excel e não gravou nenhuma macro na sua pasta pessoal, esse arquivo não existe, tá? Quando você cria, ele está aí. Se eu pressionar o botão OK, observe na barra de títulos que nós estamos utilizando a planilha personal.xlsb. Ela está visível. Eu vou fechar aqui o meu Excel, eu vou salvar a pasta personal, vou fechar aqui todas as instâncias e vou abrir o meu Excel de novo. Assim que eu abro o Excel, qual arquivo que vai ser aberto? O arquivo personal. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim, Alessandro, toda vez que eu abro o Excel, a minha pasta personal está aberta. Então eu dou uma dica para vocês. Primeiro, não façam alterações nessa pasta personal, a não ser que vocês saibam o que estão fazendo. Se nós pressionarmos Alt F11, nós vamos entrar para o ambiente do VBA, e a partir desse ambiente do VBA, observe na janela de projetos que nós estamos com a planilha personal aberta, e eu tenho aqui um módulo que foi inserido com a minha macro. Então é dentro deste módulo 1 que eu vou fazer as alterações que eu quero para a minha macro. Eu simplesmente selecionei a célula 1 e coloquei a frase macro gravada na pasta pessoal. Perceberam? Então essa macro ela está na minha pasta personal. Aproveitando que eu estou aqui, eu vou responder ainda outra dúvida. Alessandro, como é que eu faço para voltar à minha pasta personal? Não quero que nem tenha nenhuma macro nela. Nesse caso, tome cuidado, porque quando você apagar quando você remover esse módulo, clicando com o botão direito e escolher remover módulo 1, todas as suas macros que estão gravadas nessa pasta vão ser removidas. Então ele pergunta ainda, olha, você deseja exportar antes de removê-lo? Eu aconselho a você dizer que sim, para que você possa gerar uma cópia do seu módulo. Observe que o arquivo é do BASIC, é um arquivo com extensão .des. Então eu vou até a minha pasta temporária e vou criar aqui uma extensão backup módulo 1. Perfeito, salvei e a partir desse momento perceba que o meu módulo desapareceu da minha pasta personal. Com isso, a minha pasta personal.xlsb voltaria a ser um arquivo normal, sem macros. Detalhe importante, o que você não pode fazer, o que você não deve esquecer de fazer, é ocultar essa pasta personal para que você não tenha problemas de edição desse arquivo por engano. Antes de começar a trabalhar, olhe para a barra de títulos e veja se lá está escrito personal ou pessoal. Se estiver, então você vai entrar aqui em exibir, lembre-se, tem que ser com a pasta aberta, com essa pasta na sua disponível. Exibir, galeria janela, eu vou clicar no botão ocultar e você vai ver que a sua pasta personal ela foi ocultada. Eu posso fechar o Excel, eu tenho que salvar as alterações na pasta de trabalho pessoal. Ao abrir a minha instância do Excel de novo, o que vai acontecer? Vai ser aberta uma nova pasta de trabalho, totalmente em branco, veja só, cliquei errado, ou de novo, sem a minha pasta personal exibida na parte de cima. Com isso, eu consigo trabalhar tranquilamente aqui na minha planilha, sem alterar a minha pasta pessoal de macros e danificar qualquer outra macro de outro usuário, inclusive, que esteja aí disponível para você na instância do Excel. Agora, se você ficou em dúvidas com relação a abrir Excel com parâmetros, no final deste vídeo eu vou deixar aí um link de um vídeo que eu gravei, uma aula ao vivo que eu fiz no domingo, justamente explicando quais são os parâmetros que eu posso carregar na linha de comando para o Excel. E se você também tem dúvidas e quer aprender a programar VBA, e você está vendo essa primeira aula no meu canal de vídeos, então eu vou deixar também o link da primeira aula de macros VBA no final desse vídeo, onde você vai conseguir aprender, onde você vai aprender a programar em VBA. Atualmente esta é a aula já de 97, faltam poucas, eu até me confundi na outra aula que eu gravei, falei que era a aula 98 e não era. Então nós já estamos quase chegando no pacote de 100 aulas de VBA. Isso é bastante conteúdo. A última contagem que eu fiz em horas já eram mais de 25 horas de aula contínua, sem intervalo,
só de macros e VBA. Espero que você esteja gostando desse material. Se você ainda não teve oportunidade, entre lá no meu blog no sigonerd.com, www.sigaonerd.com, e faça o download de todas essas planilhas que eu explico para você nesse conteúdo. Já tem uma centena de apostilas, já tem uma centena de planilhas, na verdade, várias apostilas que eu escrevi, tudo isso disponível gratuitamente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, foi uma aula bem simples, mas como eu estou recebendo muitas dúvidas a esse respeito, resolvi gravar essa aula. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.